Hoje vamos falar sobre o cânon e a seleção dos livros da Bíblia, deste tão estimado livro que nos tem abençoado tanto. É importante sabermos os critérios que motivaram a escolha destes mesmos livros. Há pessoas que dizem que faltam livros ao cânon bíblico e que não podemos confiar na Bíblia porque é um livro escrito por homens, etc. e etc. Não é verdade. É importante conhecermos a forma como o cânon foi formado para conseguirmos objetar estes argumentos. Primeiro vamos à etimologia da palavra cânon. É uma palavra que deriva do grego, é uma palavra que vem do grego, para ser mais preciso, e significa medida. O significado foi mudando de acordo às mudanças normais que se verificam em cada idioma e passou a significar conforme a medida. Portanto, de medida passou a significar conforme a medida. Mais tarde, esta mesma palavra, cânon, passou a designar então os livros que nós consideramos por inspirados por Deus. E são os livros então que temos hoje na Bíblia protestante. O cânon do Antigo Testamento, até a época de Neemias, compreendia 22 livros, ou por exemplo 24, não é? Porque temos a divisão de primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas, assim como também o livro de Reis. 24 livros em hebraico, que nas Bíblias dos cristãos seriam 39, como se verificara por volta do século IV a.C. As objeções de menor monta a partir desta época não mudaram o conteúdo do cânon. Foram nos livros chamados apócrifos, ou seja, inautênticos, escritos depois desta época, que obtiveram grande circulação entre os cristãos por causa da influência da tradução grega de Alexandria. Portanto, estamos a falar da Septuaginta. Em Alexandria, na grande biblioteca, havia muitos livros ditos divinos e mesmo assim não foram englobados no cânon. Vamos imaginar que alguém com problemas mentais diz que teve uma revelação divina e que por isso decide escrever um livro com base nesta mesma revelação. Não podemos então considerar esses escritos bíblicos. Porquê? Porque primeiro têm de obedecer a uma série de critérios estabelecidos neste caso, como estamos a nos debruçar sobre os livros do Antigo Testamento, estabelecidos pelos judeus. E os judeus tinham esta vantagem de ser muito rigorosos na seleção dos livros considerados canônicos. E isto foi bastante importante. Portanto, houve uma série de critérios, como a autoridade da pessoa, que levaram então e que influenciaram a escolha dos livros bíblicos. A autoridade da pessoa tinha de ser reconhecida. Os livros de profecia, a prova era se a profecia dita por aquele profeta se cumpria ou não. Temos o exemplo de Jeremias. Jeremias foi um grande profeta de que a Bíblia nos fala, e no seu tempo já havia outros ditos profetas. Podemos verificar nas nossas Bíblias, em Jeremias 23, no versículo 14. Vou fazer uma pequena leitura, então. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda: cometerem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que os eliminarei com o absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam de visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: Não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à palavra e a ela atendeu? Portanto, temos aqui um exemplo daqueles profetas que diziam-se por eles mesmos profetas, mas que não profetizavam segundo a vontade de Deus. Não profetizavam segundo aquilo que Deus queria que profetizassem. Daí a sua mensagem ser bastante diferente da profecia de Jeremias.
O que é que podemos verificar, o que é que podemos aprender sobre a canonicidade com este exemplo bíblico? Podemos perceber que as suas profecias, as profecias desses falsos profetas, não se concretizaram. Já a profecia de Jeremias, como por exemplo o cativeiro babilônico, esta profecia cumpriu-se. Portanto, para o livro ser considerado canônico, as profecias do dito profeta teriam de se cumprir, o que aconteceu com o profeta Jeremias. Visto que alguns dos primeiros pais da Igreja, de modo especial no Ocidente, mencionaram alguns livros escritos da Igreja, em grande influência, portanto, Agostinho, deu-lhes o uso mais amplo e eclesiástico. No entanto, até a época da Reforma, esses livros não eram considerados canônicos. Portanto, estamos a falar de escritos de pessoas que se reconheciam como inspirados por Deus, mas que os pais da Igreja não consideraram os seus escritos como canônicos, porque não obedeciam aos critérios que já atrás referimos. Aos critérios, portanto, de escolha dos livros canônicos. A canonização que receberam no Concílio de Trento não recebeu o apoio da história. Que os livros apócrifos, seja qual for o valor devocional ou eclesiástico que tiverem, não são canônicos, comprova-se pelos seguintes factos. Ou seja, vamos a partir de agora então verificar os factos que comprovam a canonicidade dos livros históricos. Um dos factos, portanto estamos a falar dos livros do Antigo Testamento, não nos podemos esquecer. Um dos factos, um dos argumentos que podemos mencionar é a comunidade judaica jamais os ter aceito como canônicos. Na nossa Bíblia, na Bíblia que nós temos os livros que eram considerados canônicos pelos judeus. Portanto, no Antigo Testamento. Não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. Ou é outro argumento que podemos trazer para então referenciar os livros que não foram aceitos. Estamos a falar novamente dos livros do Antigo Testamento. A maior parte dos primeiros grandes pais da Igreja rejeitou a canonicidade. É outro dos argumentos que nos leva a não aceitar livros do Antigo Testamento fora dos que nós já temos. Nenhum concílio da Igreja os considerou canônicos, senão no final do século IV. Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, rejeitou fortemente os livros apócrifos. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda ao longo da Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. Graves heresias teológicas, como a oração pelos mortos, foram encontradas nos livros ditos apócrifos. É o exemplo do o segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, verso 45. Neste livro encontramos a oração pelos mortos. Para dar agora um exemplo da importância da escolha dos livros certos para o cânon, contemplamos que uma má escolha nos livros do cânon pode levar-nos a aceitar heresias, que é o que se passou com a Igreja Católica, neste caso, a Católica Romana, neste caso com a oração pelos mortos. Através do livro de 2 de Macabeus, no verso 12, no capítulo 12 e no verso 45, passou-se então a aceitar-se a oração pelos mortos por causa desta referência no livro de Macabeus. Portanto, é importante que saibamos que no resto das Escrituras que nós temos, que nós contemplamos, esta oração pelos mortos não é mencionada. Portanto, não podemos aceitar esta doutrina como bíblica. Nenhuma igreja ortodoxa, grega, anglicana ou protestante até a presente data reconheceu os livros apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral das palavras. Portanto, é mais uma segurança que temos para não aceitar esses livros como canônicos. À vista destes factos, aquilo que nós podemos dizer é o seguinte, é que são importantíssimos. Torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como palavra de Deus, porque não têm esta mesma autoridade. Um dos critérios para aceitarmos os livros como canônicos ou não é a autoridade dos livros, assim como a autoridade também dos seus escritores. A comunidade judaica nunca mudou de opinião a respeito dos livros apócrifos. Alguns cristãos têm sido menos rígidos e categóricos, mas seja qual for o valor que se lhes atribui, fica evidente que a Igreja como um todo nunca os aceitou. Nunca aceitou os livros apócrifos como Sagradas Escrituras.